Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de história e eu vou fazer uma bateria de exercícios que vão servir de revisão do assunto que nós trabalhamos, ok? O assunto civilizações da América pré-colombiana, da América anterior à chegada dos europeus. A época daquelas civilizações ameríndias, né, como foi o caso dos maias, dos astecas, né, dos incas. Muito bem. A primeira questão tem como comando o seguinte: sobre as manifestações culturais pré-colombianas nas civilizações do México e da América do Sul, julgue os itens. 1. Os maias produziram uma arquitetura monumental, destacando-se os templos na forma de pirâmides escalonadas, aquelas pirâmides em degraus, verdadeiro. Na verdade, a arquitetura monumental é uma característica das civilizações de uma forma geral, né? Essa capacidade, né, de construção de templos, palácios, muralhas e tal. E os mais realmente se destacaram nesse aspecto, né, em especial na construção dos templos, né, em degraus. O item 1 está correto. 2. Os povos do México, como os olmecas, não criaram cidades e nem templos significativos, pois eram nômades. Errado. Os olmecas formaram a primeira civilização da Mesoamérica, né, do México. Né, foram os antecessores de várias civilizações na região, inclusive dos astecas. Criaram cidades, criaram templos, né, e não eram nômades, eram sedentários. Eram povos que viviam da agricultura, em especial do milho. O item 2 está errado. 3. Os incas desenvolveram um sistema de estradas que percorriam seu imenso território, conhecido como o Império das Quatro Regiões. Verdadeiro. Os incas criaram um império gigantesco, o maior império, né, das Américas, maior do que o Império Azteca. É um império que é lá do sul da Colômbia até o norte do Chile, né, pegando uma parte do norte da Argentina também, mas o centro era o Peru e a Bolívia. Esse império foi chamado pelos próprios incas, né, de um império das quatro regiões, né, porque eram quatro grandes unidades administrativas, e eles utilizaram um sistema de estradas que percorriam o império, onde mensageiros correndo a pé e com bases de abastecimento, né, de descanso e tal, e armazenamento, né, de alimentos, eram espalhados ao longo dessas estradas, né, para os mensageiros poderem transmitir a mensagem para um outro mensageiro que continuava correndo até chegar ao seu ponto, né, de destino. O item 3 está correto. 4. A cidadela de Machu Picchu, construída pelos incas no século XV e por eles abandonada na época da chegada dos espanhóis no Peru, só foi redescoberta no século XX. Quer dizer, na visão assim, da arqueologia, né, na visão ocidental, o item está correto. Machu Picchu foi construído pelos incas por volta de 1450 e a população abandonou a cidade quando os espanhóis já estavam conquistando o império. Só que os espanhóis não chegaram em Machu Picchu, né? Mas provavelmente não, mas possivelmente há uma tese de que a população local já estava contagiada, né, por varíola, outra doença trazida pelos espanhóis, né, pessoas contagiadas em contato com os espanhóis foram parar em Machu Picchu, a doença se espalhou junto à população e a população abandonou essa cidadela. A cidadela quer dizer uma fortaleza, né, ali nas montanhas. E então os espanhóis não chegaram a conhecer Machu Picchu, porque ela já tinha sido abandonada antes de eles conquistarem todo o império, né. Obviamente a população local sabia da existência das ruínas de Machu Picchu, né, mas os arqueólogos só encontraram a cidade no início do século XX, né, no caso foi em 1911. O item 4 está correto. 5. Os povos pré-colombianos não se dedicaram às esculturas e às inscrições em seus templos, o que dificulta nos dias atuais o conhecimento de seus costumes. Errado. Não, esculpiram gravuras, né, inscrições nesses templos, né, imagens, está totalmente errado. Então o gabarito da questão ficou assim, ó, certo, o item 1 certo, o item 2 errado, o item 3 certo, o item 4 também certo e o item 5 errado. 2. No que diz respeito às civilizações pré-colombianas que habitavam o continente americano antes da chegada dos espanhóis em 1492 e suas respectivas localizações e características, relacione as duas colunas abaixo, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. A coluna 1 tem 1 astecas, 2 incas, 3 maias, 4 nazca.
Aí na coluna 2 aparece, no primeiro item, né? Peru, gigantescos geoglifos. Ou seja, das quatro alternativas que aparecem na coluna 1, é a 4, né? Aquelas famosas linhas de Nazca que nós comentamos em sala de aula, aqueles desenhos gigantescos, né, que são geoglifos, né, a utilização de pedras para construir alguma imagem. Então, o primeiro é o número 4. 2. México, capital situada no lago Texcoco. Aí, no caso, são os astecas, né? Porque a capital Tenochtitlan estava localizada nesse lago, que é onde hoje está a cidade do México. 3. Terceira alternativa, né? Cordilheira dos Andes, com agricultura em terraços. Aí foram os incas, né, que desenvolveram aquela agricultura em terraços. E no último aparece assim, México, Guatemala, Belize, cidades e estados. Foram as regiões onde os maias, né, criaram cidades e estados. Então, pela sequência, vai ser 4, 1, 2, 3 de cima para baixo, é a letra A. 4, 1, 2, 3. Ok? Questão 3. Os espanhóis, ao chegarem ao Novo Mundo, depararam-se com as populações nativas e muitos se impressionaram com o nível de civilização de algumas delas. Sobre as populações que viviam na América à época da chegada dos conquistadores europeus, é correto afirmar que a. O continente americano era densamente povoado, com exceção dos desertos e das áreas montanhosas como os Andes na América do Sul e a Mesoamérica. Errado, pessoal. Ao contrário, as áreas mais povoadas vai ser a região andina e a Mesoamérica. A região andina, né, ali na América do Sul, a região dos Andes, especialmente o Peru e a Bolívia, e a Mesoamérica, o México, né, e a América Central, que eram as áreas de concentração populacional devido à existência de civilizações naquela região, onde se concentrava a maior produção de milho, de outros gêneros agrícolas, das cidades, né, das civilizações propriamente ditas. Ok? E tem outro erro também que fala assim, e das áreas montanhosas como os Andes na América do Sul e a Mesoamérica, dá a impressão que a Mesoamérica era uma área montanhosa, tudo bem, uma parte dela está numa parte elevada, né, mas montanhosa comparada aos Andes também estaria errado. Então o item A está errado. B. Trata-se de povos incapazes de produzir excedentes e que viviam de uma economia de subsistência. Bom, o texto lá em cima, na abertura da questão, está falando de nível de civilização de algumas delas. Então, esses povos, né, de civilizações produziam excedentes. Senão não haveria civilização, não haveria estratificação social, cidades, estado e tal. Alguns povos realmente não produziam excedentes, mas você não pode generalizar. Né? E o texto está chamando a atenção esses povos, né, que tinham uma civilização que chamaram a atenção aí dos espanhóis. Então está errado. Agora, os tupis no Brasil, vários povos que seriam hoje Estados Unidos, Canadá, na Argentina, produziam para subsistência. Fosse uma agricultura, né, incipiente, ou então viveram da caça, da coleta, da pesca. De toda forma, o item B está errado, porque você não pode excluir as civilizações, né, dessa incapacidade de produzir excedentes. Vou mudar aqui de página. C. Os incas estabeleceram um imenso império no oeste da América do Sul, com capital em Machu Picchu, enquanto os maias, no auge do seu poder, formaram um estado que unificou a Mesoamérica, com centro em Tenochtitlan. Errado. Vejam só, os incas realmente criaram um imenso império no oeste da América do Sul, né? Pegando ali o litoral do Pacífico, né, até os Andes, incluindo os Andes. Mas a capital era Cusco, não era Machu Picchu. Machu Picchu era uma cidadela, não era a capital. É a cidade mais famosa dos incas, mas não era a capital. Ok? Então, primeiro erro. Segundo erro, os maias, no auge do seu poder, formaram um estado que unificou a Mesoamérica. Não, os maias nunca unificaram a Mesoamérica, ficaram divididos em cidades e estados. Além disso, Tenochtitlan era uma cidade asteca, não era uma cidade maia. Então esse item está errado. Errado quanto à capital do Império Inca, errado quanto à unificação maia, né, que não aconteceu na Mesoamérica, e errado quanto ao centro, né, maia, que não era Tenochtitlan. O item C também está errado. D. À época da chegada dos conquistadores europeus no continente americano, havia populações que viviam em sociedades complexas, com forte estratificação social, como os astecas no México e os incas na América do Sul. Perfeito. É uma característica dos dois povos, civilizações com estratificação social, cidades, estados. A resposta vai ser a letra D, mas vamos ver o erro da letra E. Os incas e seus antecessores
criaram uma sofisticada civilização nos desertos do oeste sul-americano, mas não conseguiram ocupar as montanhas dos Andes em razão do seu difícil acesso. Errado. Realmente, as primeiras civilizações que surgiram aqui na região do Peru, né, da Bolívia, na região andina, elas vão se desenvolver na área desértica, chegando até a costa propriamente dita, né, digamos, chegando até as praias, né, ali do Pacífico, mas já foram ocupando uma parte dos Andes. E na medida em que essas civilizações desenvolviam novas técnicas, por exemplo, a agricultura de terraço, né, puderam ocupar o território andino. A civilização inca vai ser nos Andes, né? Cusco, né, vai estar localizado nos Andes. Né? Então está errado. E entre seus antecessores, Tiwanaku está localizado ali também, naquela área elevada da Bolívia, né, no lago Titicaca. Então está errado esse item. De fato, a resposta é a letra D de dado. Ok? 4. Há cerca de 6 mil anos, grupos de caçadores e coletores da região central da América iniciaram a vida sedentária, criando posteriormente diversas civilizações, culminando nas sociedades urbanas maias, astecas e incas. Tudo bem, está falando que a civilização... É o texto, não é para a gente julgar o comando, né? Está falando que na região central da América surgiu uma vida sedentária, né? E depois surgiram outras civilizações, só que, obviamente, os incas não na região central da América. Está querendo dizer que as primeiras civilizações vão surgir nessa área aqui e depois vão se desenvolver em outros locais. O comando não ficou muito claro, né? O comando não, mas o texto, né, de ilustração. Mas vamos ao comando. Sobre os avanços tecnológicos desses grupos, né, dos povos que viveram na América pré-colonial, como maias, astecas e incas, verifica-se que os astecas dedicaram-se ao comércio baseado em moedas de prata, mas não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Errado. Realmente, os astecas desenvolveram comércio, mas não havia moeda de prata. Muitas vezes utilizavam o cacau, né, como um objeto de troca. E moeda de prata vai ser desenvolvida pelos europeus, né, especificamente pelos espanhóis, quando eles conquistaram a América. E também está errado, está falando que os astecas não conheceram a escrita. Conheceram, havia escrita asteca. Então está errada a letra A. B. Os maias destacaram-se nas construções de canais de irrigação nos desertos centro-americanos, onde estabeleceram seu império. Né? Como a gente viu na outra questão, não havia um império maia, os maias estavam divididos em cidades e estados. Canais de irrigação nos desertos centro-americanos, não, os maias vão desenvolver sua civilização numa área fértil, né? Depois inclusive coberta de florestas. Então a natureza aí da região onde os maias criaram sua civilização está errada, não eram desertos centro-americanos. C. Apesar de não terem desenvolvido a escrita, os incas criaram um sistema de contabilidade baseado em cordas e nós, conhecido como quipo. Verdadeiro. Os incas não conheceram a escrita, mas criaram aquele sistema que a gente viu, né? O quipo, né? Com cordas, né? E nós que serviam de contabilidade. Então a letra C está correta, é a resposta, né? Porque a questão é a questão típica que é para assinalar o item correto. Mas vamos ver o que fala o item D. O desenvolvimento de armas de metais e de veículos sobre rodas, puxados por animais como as lhamas, que deu aos incas, astecas e maias vantagens militares sobre os impérios, sobre os espanhóis, dificultando... Aliás, verifica-se que, né? Vamos voltar para o comando, ficou errado aí, meio estranho a minha leitura. Então, lá no comando, sobre os avanços tecnológicos desses grupos, verifica-se que, D, o desenvolvimento de armas de metais e de veículos sobre rodas, puxados por animais como as lhamas, que deu aos incas, astecas e maias vantagens militares sobre os espanhóis, dificultando a conquista europeia dos seus territórios. Errado. Os povos das civilizações ameríndias conheceram a metalurgia, mas não fabricaram armas de metais. Não conheciam a roda. Então não havia veículos sobre rodas puxados por animais como as lhamas, muito menos entre astecas e maias, né, a lhama vai ser restrita aos incas. Né? E isso aí não deu vantagem aos espanhóis, porque simplesmente não existia entre os ameríndios. Os espanhóis é que tinham essa vantagem de armas de metais, além das armas de fogo, roda, cavalos, né? E vão conquistar esses três povos. Então a resposta da questão 4, de fato, é a letra C. 5. Novamente uma questão de relacionar duas colunas. Relacione os povos pré-colombianos apresentados na coluna A às características que os identificam elencadas na coluna B.
Coluna A, 1, Maias, 2, Incas, 3, Astecas. Coluna B, a primeira colocação. Destacaram-se por erigir grandes construções de pedra e cidades como Machu Picchu e Cusco. São os Incas. Então já começa aí, né? Tem que ser a resposta aí, começando com o número 2. Segunda afirmativa, destacaram-se na arquitetura pela organização urbanística das cidades, construídas em torno de praças matematicamente calculadas, onde se erguiam pirâmides e edifícios religiosos. Como exemplo, podemos citar a capital Tenochtitlan, atual cidade do México. São os astecas, né? Então, 2, 3. Então, os mais só podem ser os últimos, vamos ver. Desenvolveram a escrita hieroglífica, deixando uma grande quantidade de documentos. Viviam na península de Yucatán, na mesma América. Verdadeiro. Então, ficou 2, 3 e 1. Nesse caso, a resposta é a letra C. Ok? 6. Os Incas foram um dos povos indígenas da América cuja cultura foi surpreendente para os europeus colonizadores quando de sua chegada à América, o Novo Mundo. A propósito dos Incas, julgue os itens. Vamos lá. Viviam em um avançado estágio de civilização, mas desconheciam a metalurgia e a agricultura de irrigação. Errado, conheciam a metalurgia e a agricultura de irrigação, né, ali naquela área desértica, né, da costa oeste da América do Sul. 2. Então, um está errado. 2. Constituíram um vasto império e seu território se estendia do sul da atual Colômbia ao Chile. Verdadeiro. Né, foi o maior império da América pré-colombiana. 3. Baseavam a sua organização social na propriedade privada da terra, no trabalho livre e assalariado e na extração maciça de ouro, o que estimulou uma forte monetarização econômica, alvo da cobiça colonialista dos espanhóis. Errado. A propriedade privada foi pouco desenvolvida porque as terras ou eram terras controladas pelo Estado, pelo monarca ou pelas aldeias. O trabalho livre e assalariado praticamente não existia, né? O trabalho era praticado principalmente pelos camponeses, que tinham que pagar aquela mita, obrigação de trabalhar para o Estado Inca, e a extração maciça de ouro, quer dizer, eles tinham realmente extrativismo, né, de metal precioso, mas a economia não era fortemente monetarizada, né, porque não tinha moeda. Então esse item 3 está errado. 4. Dispunham de um Estado dirigido pelo Inca, considerado filho do Sol, apoiado pela elite dos Capa, que incluía sacerdotes, nobres guerreiros e os chefes locais ou curacas. Verdadeiro. Era aquela elite dirigente, né, que junto com o imperador, o Inca, governavam o império dos Incas. 5. Possuía uma religião politeísta, onde se destacava um deus, está errada essa gramática aí, né, onde se destacava o deus Inti, identificado com o Sol. O 5 está verdadeiro. Né? Os Incas acreditavam em vários deuses e o deus Inti, né, que era o principal deus, né, do Sol, o Inca era considerado, o imperador inclusive era considerado filho, né, do Sol, do deus Sol. Então o gabarito ficou assim, ó, 1 errado, 2 certo, 3 errado, 4 e 5 certo. 7. As principais sociedades ameríndias, maias, astecas e incas, tinham como característica a homogeneidade étnica e diferenciação linguística, localizando-se na chamada Mesoamérica, México e América Central. Errado, porque tinham diferenciação linguística sim. Maias e astecas estavam localizados na Mesoamérica, mas os incas não estavam localizados na Mesoamérica e nem havia homogeneidade étnica. Eram várias etnias, eram povos diferentes, com culturas diferentes. B. Organização econômica com predominância da economia de subsistência, baseada em um sistema de propriedade privada, mas sem hierarquia social. Não, era agricultura produzindo excedentes, a propriedade privada era pouco desenvolvida e, evidentemente, havia uma hierarquia social, havia estratificação social. C. Organização política que evoluiu de teocracias centralizadas para impérios descentralizados, constituídos de cidades-estados bastante autônomos. Ao contrário, as cidades-estados, né, vão sendo unificadas, dando origem a um império centralizado. É o movimento contrário, a evolução contrária. D.
cidades comparáveis às cidades europeias com praças e construções monumentais. Verdadeiro, né? Os espanhóis ficaram boquiabertos quando chegaram, por exemplo, no México, né? Chegaram ali no Peru e na Bolívia, viram o tamanho daquelas cidades e da arquitetura, né, que eles haviam criado. A resposta é a letra D. Vamos ver a E. Religião monoteísta, em que se praticavam sacrifícios humanos. Não, religião politeísta e praticavam sacrifícios humanos. E, finalmente, a questão 8. Ao chegarem ao Novo Mundo e se defrontarem com as civilizações Azteca e Inca, os europeus encontraram igualmente formas de produzir e organizar a exploração da terra de maneiras distintas das praticadas no Velho Mundo. A esse respeito, pode-se afirmar que Aztecas e Incas organizaram formas de cultivo adaptadas aos ambientes em que haviam se desenvolvido tais civilizações, como a agricultura dos lagos e dos terraços nas montanhas, respectivamente. Realmente, a agricultura nos lagos, né, ali no Texcoco, né, o lago onde estava localizado o Tenochtitlan, a capital asteca, e os terraços nas montanhas, aquela agricultura, né, de terraços que os incas desenvolveram nos Andes. A resposta é a letra A, porque só pode ser uma resposta, não um item. Vamos ver os outros. B. A exploração agrícola era somente uma atividade marginal na sociedade. Já está errado, era a principal atividade econômica. E na economia asteca e inca, que se fundamentava principalmente no comércio de metais preciosos que encantaram os europeus. Não, a principal atividade era a agricultura e não o comércio de metais preciosos. C. O clima da floresta tropical, onde se formaram as civilizações asteca e inca, só possibilitava a agricultura das várzeas dos rios, as enchentes dos rios. Não, é. Os incas vão criar uma civilização baseada na agricultura de terraços, né, nas montanhas, e os astecas plantando milho, né, em áreas extensas, sem necessariamente utilizar várzeas dos rios. D. Desenvolveram o cultivo do milho, do arroz e do trigo. Já está errado. O arroz não era da América, e nem o trigo. Arroz na Ásia, o trigo na Europa. O trigo também tinha, né, na Ásia. Gerando grandes excedentes que possibilitaram a estratificação social e a vida em grandes cidades. O erro desse item, pessoal, tem que colocar arroz e trigo. Né? O resto está correto. Esses povos ameríndios criaram um sofisticado mercado de terras particulares, exploradas por camponeses assalariados, que os espanhóis adaptaram com fins colonialistas. Não tinha mercado de terra particular desenvolvido, né? Porque boa parte das terras era controlada pelo Estado ou controlada, né, pelas comunidades. E o camponês não era assalariado, era um camponês que lembra mais um camponês servil, uma espécie de servidão. Então a resposta da 8, de fato, é a letra A. Ok? Se vocês quiserem novamente praticar essas questões, sem dar uma olhada na gravação, vocês têm um gabarito no final para poder conferir. Beleza? Pessoal, é isso aí. Na aula que vem tem mais. Tchau, tchau. Até a próxima.